Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, minhas bênçãos preciosas. Tudo bem com vocês, meus amores? Olha o irmão Paulo aqui de novo, queridos. Olha o irmão Paulo para mais um devocional nesta manhã. E aí, vamos juntos meditar na santa e poderosa palavra de Deus? Vamos? Então abra aí a tua Bíblia, meu querido. Abra aí a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Como eu já tenho ali em minha mente esse versículo, essa passagem, eu vou falando e vocês vão acompanhando, certo? Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Vamos juntos tratar de um assunto que tem levado muita gente nas igrejas a achar que a salvação tem algo a ver com a satisfação financeira, né? No sentido de dinheiro mesmo, né? Então, assim, o tema da nossa mensagem hoje é: aonde está o teu tesouro? Amém, queridos? Vamos lá. O texto santo, ele diz assim, meus irmãos. Acompanhe comigo a leitura da Santa Palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí. Mateus 6, do 19 ao 21. Jesus diz assim, nessa passagem, ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aí ele completa, né? Porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém, queridos? Glória a Deus por essas verdades de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que palavra preciosa, né, essa de Jesus, né? Preciosa e de um valor profundo, se nós formos analisarmos. Não é verdade, meus irmãos? E aqui, queridos, nessa passagem, o nosso Jesus, ele nos ensina, né, sobre o verdadeiro valor da vida. Ele nos alerta, amados, a não colocarmos o nosso coração nas coisas deste mundo, né? Que são temporárias de fato, mas sim nas terrenas, nas eternas, perdão, né? No que vem do céu. Os bens materiais, eles são bênçãos, sim, claro que são, né? Você ter uma boa casa, ter um bom carro, uma boa moto, né? Uma conta bancária estável, né? As contas estão tudo pagas, tudo é maravilhoso. Tudo isso pode ser bom, sim, claro. E não é pecado, não. Não é pecado, meu irmão, você ser próspero. Não é pecado não, minha irmã. Mas isso, minhas bênçãos, não é o centro do Evangelho. Não é e não deve ser. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. E é somente através dele que podemos ser salvos, meus amados. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Evangelho, amados, não é sobre dinheiro, não é sobre riquezas financeiras, não. Não. É sobre a salvação da nossa alma, queridos. É sobre a salvação da nossa alma. Amém, minhas bênçãos? O verdadeiro e puro evangelho, queridos, é sobre ser, não apenas ter, né? É sobre ser salvo, sobretudo. É sobre ser transformado, é sobre ser cheio do Espírito Santo, né? É sobre ter a presença de Deus. É sobre ser limpo por dentro, andar em retidão, ter um caráter puro, transformado, digno diante de Deus, né? Mesmo em uma sociedade caída, né? Que vive só em busca de satisfação financeira, em busca de bens materiais, né? Em busca de formações acadêmicas, né? Vive em busca de prazer, né? E de todo tipo de vaidade, né? Essa é a nossa geração, amados, infelizmente. Assim está essa geração nos dias atuais. Tudo do mundo, nada de Jesus. Infelizmente. E olha aqui
olha aqui comigo, queridos, outra coisa que eu lembrei. Olha o que diz o livro de São Lucas, no capítulo 12, do verso 20. Vejamos o que diz Jesus nessa passagem. Escute isso. Jesus diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens guardado? Para quem será? Forte, né, amados? É sobre isso, minhas bênçãos. O evangelho genuíno de Cristo Jesus é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. As pessoas não têm interesse em investirem na edificação salvatória de suas almas. Meu irmão querido e minha irmã preciosa, essa palavra ela deve mexer com todos nós, viu? Deve. Se não mexer, algo está errado. Olha só, amados, aquele homem da parábola de Lucas 12, a qual acabamos de ler, ele só pensava em guardar, só pensava em enriquecer, em juntar, juntar e juntar. Mas ele esqueceu do principal, queridos. Ele esqueceu da causa e do valor principal da vida de um ser humano. A salvação da alma, minhas bênçãos. Ele se esqueceu da eternidade. Ele se esqueceu da eternidade. E amados, tudo o que esse homem acumulou ficou. Foi deixado aqui neste mundo terreno. Porque a alma de um ser humano, queridos, ela não se compra com dinheiro. Não, 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 não. A nossa alma, ela é eterna. Precisamos entender essa verdade. Olha só, o nosso corpo, ele depois que desce a sepultura, ele leva mais ou menos de 2 a 5 dias para apodrecer dentro do caixão. O nosso corpo mortal, ele vai se desfazer, ele se desfaz. Só que a minha e a sua alma, elas são eternas. Elas nunca se desfarão, queridos e queridas. Elas serão eternas para herdar a vida eterna com Jesus e seus anjos nos céus, na Nova Jerusalém, né? Prometida por Ele mesmo. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Ou por outro lado, e por conta da desobediência, né? Aos mandamentos, aos estatutos de Deus, né? Aos conceitos dele, né? Essa alma, segundo a Bíblia, segundo o santo ensino, segundo a santa, inerrante e poderosa palavra de Deus, essa alma, ela passará uma eternidade no inferno, com Satanás, seus demônios e todos os ímpios, ouvindo ranger de dentes intermináveis. Ou seja, minhas bênçãos, é sofrimento eterno, sofrimento sem fim. E minhas bênçãos, a minha intenção aqui é sim te alertar, não te fazer medo, mas te alertar sobre essa verdade, que não é minha, não é o ponto de vista do irmão Paulo aqui não, meu irmão, mas é o ponto de vista do próprio Deus, em sua magnífica e poderosa palavra. É porque eu não trouxe minha Bíblia aqui, mas ainda bem que eu tenho na mente esses versículos, né? Eu gosto de ler a Bíblia e fica gravado, lógico, né? Amém, queridos? Vejamos também, que eu lembrei de novo também, lembrei outro. Vejamos também outro exemplo nesse contexto de dinheiro, né? De bens, satisfação financeira. Vejamos o que diz São Marcos no capítulo 8, do verso 36. Olha o que diz o nosso Mestre Jesus, querido. Prestemos atenção, abramos os nossos ouvidos. Veja só. Jesus diz assim: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que aproveita, eu vou repetir, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu irmão, isso é muito forte. Isso aqui dito por Jesus é muito forte, meus irmãos. E é em cima disso que Jesus falou que eu quero chamar a tua atenção para outro versículo que se encaixa muitíssimo bem nesse contexto. Deixa eu te lembrar, meu irmão e minha irmã, deixa eu te lembrar de uma cena que eu acho que você se lembra. De uma cena que está lá também em Lucas, no capítulo 4, versículos do 5 ao 7. Quando Jesus é tentado por Satanás no deserto. Quem não lembra? Olha só o que nos diz o santo ensino, queridos.
Quando Jesus é tentado, quando ele sai, né, ele é batizado e ele vai para o deserto, ser tentado pelo diabo. O diabo diz assim: e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Jesus, eu dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim, olha só, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero, Jesus. Portanto, Jesus, se tu de joelho me adorares, tudo será teu. Lucas, meus queridos, Lucas capítulo 4, do versículo 5 ao 7. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, prestemos muita atenção nisso, viu? Nem toda glória que vemos neste mundo vem do céu. Nem todo sucesso e fama ou prosperidade está ligado à vontade de Deus, viu? Meu irmão, eu não estou dizendo que é errado ou pecado você ser próspero financeiramente falando. Não. Você pode ser próspero sim e não tem problema nenhum com isso. Primeiro, estude, trabalhe, economize, seja prudente, certo? E certamente você será próspero, meu irmão. Essa é a matemática. Mas também precisamos pedir sabedoria e discernimento ao nosso Deus, queridos. Pois o diabo, o inimigo de nossas almas, também oferece reinos, viu? Ele oferece reinos, mas ele exige algo em troca, meu irmão. Ele exige adoração, ele exige submissão. Submissão a ele de tal modo que você seja obrigado a ter comprometimento com o mundo. Com o mundo, com as suas vaidades, com as suas mentiras, com as suas orgias, com as suas traições, com a sua desonestidade. Isso pertence a Satanás. E é por isso que eu e você precisamos pedir discernimento ao nosso Deus. Precisamos orar, queridos. Orar antes de abraçar qualquer porta que se abre. Nem toda porta aberta é bênção, meu irmão. A Bíblia mesmo diz, a própria palavra testifica que muitas coisas neste mundo e algumas glórias dele foram dadas a Satanás. Está na Bíblia. E ele dá a quem ele quer, a quem o adora, a quem se rende a ele, as suas ofertas enganosas, que tem o poder de lançar almas no inferno. Algumas são armadilhas, meu irmão. Algumas são ofertas perigosas disfarçadas de oportunidades. Tem gente, minha bênção, tem gente que alcança fama, alcança milhões de seguidores, alcança milhões de dinheiro, mas a custa de quê? A custa da alma, a custa da santidade, a custa da verdade, a custa da salvação. E isso não agrada a Deus, não. Aliás, isso leva a pessoa para o inferno. Olha só o que diz os Salmos 49, versos 7 e 8. Olha só que impacto. Ele diz assim: nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da alma deles é caríssima, e seus recursos jamais dariam para isso. Eu estou falando alto porque está chovendo aqui, eu estou no carro, viu? Está lá em Salmos, queridos, Salmos 49, 7 e 8. A salvação da nossa alma é caríssima, como diz o salmista, aonde acabamos de ler. A salvação da alma é caríssima e não há quem a possa comprá-la, meu irmão. Não há dinheiro, não há glória, não há fama, não há sucesso, não há bens materiais, não há formação acadêmica, intelecto não há que pague a salvação da alma. Somente através de Jesus, somente através do sangue dele, derramado na cruz do Calvário. Ele se fez maldição por mim e por você. Não existe mais maldição sobre a mim e sobre a sua vida, porque foi lançado Jesus na cruz do Calvário. E aqui, amados irmãos e irmãs, eu quero encerrar o nosso devocional de hoje com um versículo chave. Na verdade, com uma ordem e, sobretudo, a maneira certa e correta que Jesus ele nos orienta e nos ensina a sermos prósperos em todos os aspectos.
Jesus nos dá a chave da verdadeira prosperidade. Vejam comigo, acompanhem comigo o que diz São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Esse versículo é muito conhecido. Olha o que é que diz Jesus. Olha como é que ele nos orienta. Mas buscai, é uma ordenança, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a ordem. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Essa deve ser a ordem, meus queridos. Essa deve ser a ordem. Se as coisas, seja elas quais forem, na sua vida ou na minha, estiverem dando errado, e nós estivermos rodando no próprio eixo sem avançar, é melhor a gente rever se de fato temos seguido essa ordem de Jesus. Lá em Mateus 6,33, onde ele diz que devemos buscar o reino primeiro e as outras coisas ele mesmo acrescentará. Precisamos entender, queridos, precisamos entender que o foco da nossa vida tem que estar no reino de Deus, e não no reino deste mundo perverso e corrompido, ceboso e nojento. Amém, minhas bênçãos? Que sejamos prósperos sim, mas em Deus, com integridade, com santidade, com paz no coração, com paz na consciência. Se vier o recurso, venha, que venha com a bênção do céu. Que a gente viva, meu irmão e minha irmã, que a gente viva para a glória de Deus, e não para o aplauso do homem, para o aplauso do mundo. Não, isso é perigoso, viu? Isso é perigoso. Vamos orar agora, para a gente encerrar o nosso devocional de hoje. Feche seus olhos e ore comigo. Ore comigo em cima dessa palavra que acabamos de escutar, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos a Ti, Senhor Deus, mais uma vez. Confessamos, Pai, que tantas vezes nossos olhos se voltam para aquilo que brilha, para aquilo que reluz, que o mundo oferece, Paizinho. Mas hoje, Pai, queremos entregar o nosso coração no Teu altar. Queremos buscar, Pai Santo, o Teu reino em primeiro lugar. Inclina o nosso coração para isso, Senhor Deus. Inclina, Pai, o nosso coração para buscarmos o Teu reino. Livra-nos em nome de Jesus das armadilhas do inimigo de nossas almas. Pai, dai-nos discernimento para saber se algo vem de Ti ou não. Não, Pai, não troquemos, Pai, a nossa alma por vaidade, por dinheiro ou por status. Ajuda-nos a sermos fiéis, santos, íntegros. Que tudo que tivermos, Pai, venha com a Tua aprovação e seja para a Tua glória, Pai Santo. Guarda a nossa alma, Senhor. Livra-nos da sedução deste mundo e firma os nossos pés no caminho eterno. Firma os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo, Teu Filho amado. E é no nome dEle que nós oramos, Pai. Ele, Deus, que venceu o diabo no deserto. Ele que nos deu exemplo de resistir à glória passageira para conquistar a glória eterna. É no nome do Teu Filho que nós oramos, Pai. Amém e amém. Minha bênção preciosa, clica no link e receba essa palavra em nome de Jesus. Compartilha com alguém que precisa entender que nem tudo que reluz é ouro, viu? E que o verdadeiro tesouro nosso está ali, no céu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Ele abençoe a tua casa, abençoe a tua família, os teus negócios, a tua saúde física, emocional, espiritual, financeira também, lógico. E um cheiro no teu coração, tá? Quero dizer que eu te amo em Cristo. Até a próxima, se Deus assim permitir. Amém?